Olá, nossa conversa hoje é a respeito de um aspecto do filme Nasce uma Estrela. Nossa questão é: 4 versões de uma mesma história. Isso se justifica? Em que aspecto a versão de 2018 pode ser especial? Nasce uma Estrela é um filme que foi um dos 8 indicados a melhor filme nessa sessão do Oscar e levou o prêmio de melhor canção. Polêmicas à parte, é um grande filme. É uma narrativa repetida 4 vezes. A justificativa possível para as diferentes versões cada uma apresenta uma época e as características em que essa história se insere. Isso seria um diferencial importante para a manutenção dessa história. São esses os filmes: 1936, com Janet Gaynor. Esse filme ganhou o prêmio de melhor roteiro original e ela faz o papel de uma moça que sai da família, abençoada pela avó, para ser atriz em Hollywood. Em 1954, nós temos Judy Garland e, apesar da instabilidade da atriz, para fazer o seu papel, ela mereceria o prêmio de melhor atriz que foi dado naquele ano para Grace Kelly. Em 1977, nós temos Barbra Streisand e a história nesse filme passa do cinema, que nas 2 primeiras versões passava no cinema, era o cinema de Hollywood, para os palcos dos shows de música, do rock. A morte de John, que é a personagem masculina, é acidental e não um ato desesperado de culpa como nas outras versões todas. Esther, que é a protagonista feminina, ela não chega a renunciar à sua carreira para ficar ao lado dele. A versão de 2018 traz a Lady Gaga e o Bradley Cooper, que é ator e também o diretor do filme. Ele resgata, segundo muitos comentaristas, as melhores ideias de todas as versões. A história ainda se passa em palcos de rock e shows, mas o conteúdo, especialmente o conteúdo das personagens e de seu relacionamento, muda um tanto. Desde 1936, a primeira versão, as variações do comportamento entre homem e mulher são bastante fortes e as diferenças do contorno das histórias, algumas diferenças também. Em 36, nós temos a história que se passa pós a Grande Depressão, que veio depois da crise de 29, foi uma recessão econômica que durou muitos anos e nós vemos acontecer nessa época o renascimento da indústria do cinema, que volta a ser motivo de fantasia, de sonho e do desejo das pessoas de se verem artistas no palco. Em 1954 é a época dos musicais. A música ganha muito espaço nessa versão e nós temos a história se passando numa época pós-Segunda Guerra, onde havia uma certa esperança de um mundo melhor. Em 1977 é a época do primeiro feminismo e dos shows de rock, que são apelos importantes na década de 70. Há um desenvolvimento econômico razoável após o fim da Guerra do Vietnã e o feminino buscava muito fortemente a igualdade salarial entre homens e mulheres. Em 2018, o que nós temos? Nós temos a dupla das personagens muito forte, numa relação muito intensa. O relacionamento deles é baseado num respeito mútuo a partir da admiração que os dois têm um pelo talento do outro. O amor ganha essa dimensão de admiração muito particular de um pelo outro. E ele, o personagem, ele chega a ter um desapontamento quando vê a Lai, que ela muda o nome, a personagem, ela perde um pouco da sua identidade por se ver presa de certas demandas do show business. Ele mostra o desapontamento e o descontentamento. Jack e o seu passado aparecem muito claramente. Nós temos problemas de família e de saúde que aparecem como uma descrição da personagem, que é uma personagem que ganha muita complexidade e densidade humana. É quase como se houvesse uma revisão do papel masculino nessa relação e o homem é muito menos machão. Ele ganha espaço e ele cresce bastante ao lado da personagem feminina. Nós temos aí realmente um companheiro e eles chegam a formar uma família junto com a adoção de um cachorro. A história ganha uma vida nova cada vez que se adapta a uma das épocas, mostrando que o cinema tem uma força expressiva de refletir a fase histórica e os comportamentos, dando
vida. A cada uma das versões nós temos uma vida nova a essa mesma história. O cinema reflete dessa maneira as épocas e nos oferece um espelho dos problemas sociais e culturais em geral. Ressalva importante para nós. O cinema não tem esse objetivo. Ele acaba acontecendo, esse aspecto acaba acontecendo como pano de fundo das histórias narradas. E fica a dúvida, pois isso só não garantiria um bom filme. Quer dizer, o que tem mais essa versão de 2018 para ser um muito bom filme? A versão de 2018 traz atrativos bastante importantes. A música, o mundo da música e dos shows de rock, a descoberta de amor de uma maneira muito bonita entre os dois, desencontros e conflitos que aparecem com detalhes e que tornam a história bastante próxima da nossa realidade. E talvez a qualidade deste filme seja mérito do talento do diretor, do Brad Cooper, que também é um protagonista. Pergunta: essa história terá outra versão? Será que cabe ainda outra versão a essa história? Eu pesquisei o assunto e segui a análise do Cinepop da Letícia Lassi e do canal também da Tatiane Trindade. Há muita coisa a respeito interessante no YouTube e na internet em geral. E fica uma pergunta agora para ser respondida. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Em que filme da sua memória, do repertório de filmes que você assistiu, o contexto histórico, a história que fica por trás da história propriamente dita, foi definitivo para o desenho da narrativa contada? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Espero você no próximo vídeo. Curta, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e muito obrigada.